Olá, eu sou o André Sampaio, idealizador e organizador do Kona PNL, maior congresso online de programação neurolinguística do Brasil. O nosso encontro de agora é com um grande empreendedor de sucesso que vem usando a PNL para obter sucesso na sua própria vida e na vida de milhares de pessoas que fazem os seus treinamentos. O Rodrigo Antonângelo. O Rodrigo desenvolve produtos e serviços para ajudar pessoas a quebrarem as regras, trabalharem com o que amam e conquistarem sucesso em seus negócios. E o Rodrigo é um grande modelo de empreendedor bem-sucedido. E foi justamente sobre isso que a gente conversou nessa apresentação que você vai ver agora, sobre o Mindset Empreendedor. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Rodrigo para explorar e entender a sua forma de pensar e o seu modelo de mundo, que a gente fala muito na PNL. Foi uma conversa muito bacana que deixou evidente como pessoas empreendedoras e bem-sucedidas têm uma mentalidade, uma forma completamente diferente de ver e representar o mundo internamente. Nessa conversa, o Rodrigo fala sobre as suas crenças, como ele lida com os obstáculos e dificuldades e compartilha também a sua visão de futuro e as oportunidades para empreendedores. Eu tenho certeza que vai abrir a sua mente e acrescentar demais na sua vida pessoal e profissional. Então, aproveita essa grande apresentação. Vamos lá? A partir de agora, com você, Rodrigo Antonângelo. Olá, aqui é o André Sampaio, do Esperança dos Mídios com a PNL, e hoje eu estou tendo o prazer de falar, de conversar com o meu amigo Rodrigo Antonângelo. Tudo bom, Rodrigo? Fala, André, tudo ótimo, prazer estar aqui mais uma vez participando do Kona PNL, prazer todo meu. Legal, obrigado por participar do Kona PNL, obrigado por aceitar bater esse papo. É interessante que eu conheci o Rodrigo através de um dos meus heróis também, né? O Evan Pagan. Foi engraçado que eu entrei em contato, tentei entrar em contato com ele, e eles falaram, não, a gente já tem um representante no Brasil e tal, e colocou, lá na reunião, tá lá Rodrigo Antonângelo. Incrível. Hoje o Rodrigo é CEO do Get Out Tudo Brasil, empresa do sócio do Evan Pagan. E foi através do Evan Pagan também que eu conheci o Rodrigo e conheci o White Woodsmall. Muito bacana, muito bacana. Muito legal, White é nota 10, né? Nota 10, nota 10. Nota 10. Rodrigo, eu queria aproveitar hoje o nosso bate-papo, você que é um empreendedor serial, um bem-sucedido empreendedor, sócio do Evan Pagan, que é uma referência também não só nos treinamentos que ele faz, né, nos treinamentos dele, onde ele usa muito PNL, até inclusive eu tenho que admitir que eu casei, eu conheci a minha esposa aplicando o curso dele, aplicando o que eu aprendi nos cursos dele. Excelente. Muitos dos meus empreendimentos também. Se o pessoal tivesse a oportunidade, imagina quantos filhos ele teria para batizar, né? Pois é. Pois é verdade. Então eu gostaria de conversar com você, Rodrigo, sobre empreendedorismo. Entender um pouco da sua mente, né, do que passa, porque eu acredito que o que faz a diferença entre uma pessoa ser bem-sucedida e uma pessoa que não vai tão bem é a diferença de atitude, a diferença de mentalidade, de crenças, que vai fazer a pessoa entrar em ação ou não. Recursos todos nós temos. Questão é se a gente vai desenvolver, se a gente vai trazer esses recursos e vai saber utilizar. Então, é isso, eu queria conversar com você sobre empreendedorismo. Legal. Vamos começar respondendo a pergunta, afinal de contas, o que é empreendedorismo? O que é ser um empreendedor? Olha, o empreendedor, ele é um termo que tem conotações diferentes na história, né, André? Esse significado histórico tem a ver com a capacidade, né, essa ideia que a pessoa tem de ela poder conectar e combinar coisas diferentes a fim de construir um negócio, né? E nos dias de hoje o empreendedor ele é talvez mais visto como alguém que toca um negócio, alguém que simplesmente toca um negócio. Mas eu vejo, né, o empreendedor, né, essa figura do empreendedor, como alguém que efetivamente começa um negócio, que constrói um negócio, como alguém que cria valor de uma maneira inovadora para um grupo determinado de pessoas.
né? Então eu vejo esses empreendedores como pessoas que, antes de mais nada, como pessoas que assumem riscos nas suas vidas, pessoas que, ao contrário da maioria das pessoas que acabam inconscientemente, compulsivamente nas suas vidas, ficam evitando o risco, né? Ficam procurando ficar no sofazinho quentinho, né? Ficar debaixo da cobertinha quentinha. O empreendedor é aquela pessoa que desafia essa nossa tendência natural de buscar o confortável, buscar a segurança, e ele toma riscos que são calculados, né? Inúmeras vezes, né? Ele é alguém que, na maioria das vezes, vai cometer erros, vai criar coisas que não vão funcionar, mas como ele calcula os riscos, ele mantém essa visão dele. Vamos pensar aí como um grande empreendedor, o Thomas Edison, né? Então, o Thomas Edison é alguém que tinha uma visão, que tinha uma ideia e que aplicou, que foi assumindo risco, errando, até que um dia ele deu uma grande tacada, né? Então, eu vejo o empreendedor como alguém que consegue superar essas tendências naturais nossas de buscar, de se esconder, né, de garantir a nossa sobrevivência, e se coloca em situações de maior risco, obviamente buscando um retorno maior do que a maioria, um retorno maior do que o que é comumente obtido pelas outras pessoas. Eu acho que é uma habilidade fundamental, uma pessoa fundamental dentro da nossa sociedade, no sentido de que, além dela gerar emprego, ela vai gerar situações através das suas ideias, né, através dos seus produtos e serviços, ela vai gerar situações que vão impulsionar o próprio avanço da comunidade e virtualmente do mundo, né? Chegando ao ponto de você efetivamente mudar o mundo. Certamente o mundo da comunidade onde esse empreendedor atua, ele vai conseguir mudar se ele realmente estiver assumindo esses riscos e buscando transformar a sua ideia de mundo em realidade. Muito bom, muito bom. Você falou que, bom, então empreendedor é aquela pessoa que assume o risco, é aquela pessoa que está disposta a sair da sua zona de conforto e dar um passo ao desconhecido, né? Dar um passo em direção a alguma coisa a mais. Agora, para você, o que passa na sua cabeça quando você vai empreender? Porque existe o medo, né? A gente não tem como negar que existe o medo de empreender, o medo do risco, né? Sim. Como é que você lida com isso? Olha, a gente tem duas maneiras de a gente lidar com medo, né? Ou o medo vai nos paralisar e a gente vai se retrair e buscar o abrigo e buscar a proteção. E aí, leia-se em alguns momentos, você pode pensar que esse abrigo, essa proteção pode ser num cargo público, pode ser num emprego que você não tolera, um chefe chato, com uma vida que você não tá sentindo que você está dando o seu máximo para construir um mundo melhor, mas você aceita ficar sobre as asas de alguém maior, no caso uma corporação, ou um chefe, ou um outro empreendedor, para que você não corra esse risco e você se esconde. Você faz com que esse desejo intrínseco seu de transformar o mundo, transformar a sua visão de mundo em realidade, você acaba deixando esse desejo de lado. A outra maneira de você lidar com medo, e é a maneira com que eu gosto de lidar com medo, é a gente dar pequenos passos em direção ao limite. É como se a gente tivesse medo de chegar naquele quarto escuro, que está escuro lá, a gente está com medo de entrar no quarto escuro, mas eu começo a descobrir que o meu limite é até 1 metro antes da porta. Então eu chego naquele metro. E a partir daquele metro eu dou um passo, e aí um passo, e um passo, e mais um passo. O medo, quando a gente está falando de assumir risco, e o medo da gente fracassar, o medo de ser rejeitado, o medo da perda, tudo esse medo que está ligado a um negócio, a correr esse risco no negócio, ele é suplantado a partir a partir do momento em que você planeja o que você quer fazer. Então, você planeja que você vai tomar determinadas atitudes em direção àquilo, e você
se desafia. Você efetivamente respeita o seu medo para que você se proteja, né? A gente falou agora há pouco sobre risco calculado. O medo ele vai permitir você calcular melhor o risco e se preparar melhor para o risco. E aí é tomar ação, é seguir em frente, né? Tem uma frase que eu gosto muito, se você quer mudar o mundo, né, e você está com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É isso aí. E bom, o medo um dos obstáculos, né? Seria um obstáculo interno. Quais seriam outros obstáculos para a vida de um empreendedor, né? Que pode ser os possíveis problemas para quem quer empreender? Tá. Obviamente a gente já falou, né, do principal, que é um próprio medo, né? O medo, esse medo de você fracassar, o medo de você sofrer uma rejeição, o medo de você perder, o medo de você não estar no controle, tudo isso está ligado ao obstáculo do medo. Agora tem um obstáculo ligado ao medo que também impede muitos empreendedores de ter sucesso, e eu como consultor de empresas de todos os portos que você puder imaginar, de empreendedores de diferentes, empreendedores que andam de Porsche e Ferrari com segurança, até empreendedores que têm uma floricultura na esquina, o que impede muitos deles de terem um outro nível de sucesso, muitas vezes é o medo do próprio sucesso. É medo, e parece uma coisa meio um contrassenso, mas faz muito sentido quando você passa a entrar na mente dessas pessoas. E quando você começa a entender que a visão que ela tem de sucesso, e eu espero que a gente possa até entrar um pouquinho depois na questão de como eu vejo a PNL até, porque sim, claro, a PNL dentro dos negócios, ela é fundamental, ela assume um papel fundamental como ferramenta para vencer esses medos. Então, esse medo do sucesso parece bobo, né? Parece contrassenso, mas à medida que você tem empreendedores subindo nos níveis de sucesso, você vê que em algum momento ele não consegue mais crescer pelo próprio medo de ter um sucesso, do que o sucesso vai trazer na vida dele. Outros medos, outros obstáculos ligados à questão do empreendedor que eu vejo quando a gente vai trabalhar com negócios, a gente vai trabalhar com pessoas. Uhum. E aí a gente comete dois grandes erros, né? Quando a gente começa a pensar que todas as pessoas, né, todas as pessoas são exatamente iguais, né? Quando a gente começa a pensar que todo mundo é igual, né, e todos os seres humanos são iguais, a gente começa a perder oportunidades de ver que pessoas diferentes têm talentos diferentes, e a gente passa a desrespeitar o talento dessas pessoas que vão trabalhar junto dos nossos negócios. Então, quando a gente pensa que todo mundo é igual, a gente acha que todo mundo se motiva da mesma maneira, todo mundo tem habilidades da mesma maneira. Quando a gente começa a ter esse pensamento simplista de que todo mundo é igual, a gente começa a fazer injustiça e a gente perde muitos negócios por conta disso. A gente precisa ver que todos nós somos iguais nos nossos direitos, mas nós somos completamente diferentes nos nossos talentos, né? Então é importante ter essa visão, ver que acho que um obstáculo também está ligado a essa visão de que todo mundo é igual. Da mesma maneira, André, eu vejo que um outro obstáculo é a gente pensar que todos nós, seres humanos, somos diferentes. Né? Ou seja, a gente erra quando a gente pensa que nós somos iguais e a gente erra quando a gente pensa que todos nós somos diferentes. Nós somos iguais e diferentes ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? É que a gente precisa parar de categorizar as pessoas, principalmente quem trabalha com nós, fornecedores, parceiros, no mundo dos digitais, né, os afiliados, todas as pessoas são ao mesmo tempo iguais nos seus direitos e algumas coisas, e são diferentes em seus talentos, e não dá para a gente colocar num baldão só. Né? Porque se a gente colocar tudo num baldão, a gente começa então a não permitir que as pessoas se expressem e sejam como elas são de verdade.
né? Então, esses são três grandes obstáculos que eu vejo. Tá muito longo, não? Não, tá perfeito, tá perfeito. E vamos entrar agora, falar sobre a PNL. Você falou da PNL, como é que a PNL entra nisso, né? PNL, você quer explorar o tema? PNL com relação ao empreendedorismo, né? Isso, como que ela pode ajudar o empreendedor a superar os medos, eu sei que existem diversas N situações onde a PNL é aplicada dentro de uma situação de Sim, empreendedorismo. sim. André, eu vejo assim, nós somos seres que, diferentemente dos outros animais, né, nós temos uma capacidade de pensar de forma lógica. Através do nosso neocórtex, né, dessa parte frontal do cérebro, a gente começa a racionalizar, a abstrair, nós temos a capacidade da linguagem, mas nós também temos um grande risco com isso, porque a gente começa a contar muita historinha, inventar muita história, a gente começa a criar muitos, vamos usar termos aí de PNL, muitos filtros, né, que vão fazendo com que a gente tenha uma visão diferente, ou essa visão diferente das coisas sobre nós e sobre o mundo que a gente vive, que vão afetar profundamente a maneira com que a gente atua nesse mundo que a gente está atuando. Então, quando a gente está falando de PNL, na hora me vem duas questões fundamentais dentro da PNL e que são importantíssimas para o empreendedor. Uma delas é o empreendedor ter uma autoimagem, e aí a gente está usando o conceito mesmo de PNL, ele tem uma imagem de si mesmo que seja fortalecedora dos comportamentos que vão levar ele a obter sucesso através do seu negócio. Então, a autoimagem que ele tem de si é importantíssima na hora dele definir se ele vai ter mais chances de sucesso ou menos chances de sucesso, né? E ele tem que ter consciência de que essa imagem ela é formada como se fosse uma colcha de retalhos através de amigos que falam, você é gordo, você é chato, você não sei o que lá, você não é inteligente, você não sabe dançar, e N coisas que você ouve de outras pessoas, né? E também quando você ouve coisas na televisão. E aí, né, televisão e mídia acabam ajudando muito a gente a ter uma visão de outra coisa fundamental, que é a visão do mundo que a gente atua. Esse tal de paradigma da realidade que a gente atua. E o mundo que um empreendedor de sucesso atua é fundamentalmente diferente de um mundo onde um empregado que trabalha das 8 às 17 horas e que final de semana não está nem aí, tá no churrasco tomando cerveja e não está nem aí com nada, eles têm visões de mundo completamente diferentes. Né? E isso vai determinar. Você imagina que o lado mágico de tudo isso é que tudo depende da nossa escolha. Nós podemos escolher ter uma visão mais fortalecedora de nós e a gente pode tomar a decisão de escolher um mundo onde a gente vai conseguir atuar e jogar para obter melhores resultados. Tudo parte dessa decisão que a gente toma e depois, quando a gente decide, a gente vai começar a fortalecer o nosso foco naqueles elementos da realidade e os elementos internos nossos que vão reforçar essa nossa visão. Então, quando a gente está falando de empreendedorismo e PNL, eu acredito que a gente tem que focar em construir uma visão de que nós somos criadores de valor, que nós somos pessoas que não empreendemos para ganhar dinheiro, nós empreendemos para efetivamente gerar benefícios, gerar valor na vida das pessoas, coisas que são valorizadas por essas pessoas. Então a gente já tem que partir do pressuposto ou do princípio que nós precisamos conhecer as pessoas, né? Então isso é muito importante. E tem uma coisa que eu gosto muito também na PNL, são a questão dos preceitos. A PNL tem basicamente 4 preceitos fundamentais.
O primeiro preceito fundamental que a gente tem na PNL é você, de partida, conhecer de forma específica o resultado que você deseja obter na sua vida. Esse é o primeiro passo de preceito da PNL. Conhecer o resultado que você quer obter na sua vida. Clareza no objetivo. Clareza desse objetivo, isso é fundamental. Eu já vi você falando disso várias vezes. E para você, pessoal que está vendo aqui a nossa entrevista, para a sua audiência que está vendo a nossa entrevista, tem que dar muita importância para isso. Porque quanto mais definido o teu resultado desejado, melhor vai ser para você saber como chegar lá. Então, você tem um resultado definido, esse é o ponto 1. O ponto 2 é você saber se você está conseguindo obter esse resultado, né? Saber comparar a tua visão com a realidade e saber se elas estão no mesmo nível, né? O terceiro passo é, a partir daí, você variar o seu comportamento até que você consiga transformar a tua visão, que é uma visão imaginária, na tua realidade. E aí sim você consegue fechar essa visão da PNL de mudança do seu comportamento através, buscando um resultado específico. E o quarto preceito da PNL é tomar ação. Nada vai acontecer se você simplesmente tiver um resultado específico, se você... eu tenho um resultado específico, eu sei que eu não estou obtendo o resultado, né? E aí você não varia o seu comportamento, você não toma ação para você transformar essa realidade naquilo que você está buscando, né? Então, dessa forma, eu acredito que a PNL ela está intrinsecamente ligada aos nossos comportamentos, né? E essa nossa capacidade de uma forma consciente, mudar esses comportamentos de acordo com os nossos objetivos, e mudando esses comportamentos a gente obter resultados diferentes. Perfeito, perfeito. É flexibilidade, né? Flexibilidade, acuidade sensorial. É interessante isso. Agora, os comportamentos, ações a gente sempre toma. A questão é se a gente vai agir ou reagir, né? Se a gente vai ser proativo em falar, opa, isso aqui não está dando certo, estou dando murro em ponta de faca. Ou eu vou falar assim, não, deixa eu tentar por um outro caminho, né? Eu gosto sempre de falar, as pessoas costumam generalizar, eu já tentei de tudo e nada deu certo. É mesmo? De tudo mesmo? Então me cita aí 10 coisas que você fez. Não, veja bem. Eu tentei, na verdade, uma, né? Mas já generaliza, fala tudo, né? Então é isso, é o que você está falando, não tem essa... A gente cria muitas essas historinha, né, André? A gente cria muitas essas historinhas, e aí eu tô falando eu mesmo me incluo nessa muitas vezes, porque nossa mente, ela muitas vezes nos leva para um caminho de contar uma história, de justificar, de colocar a culpa dos resultados que a gente tem hoje no outro, no mundo externo. E quanto mais a gente começar a entender que os responsáveis pela situação atual, pelos resultados que a gente obtém hoje, somos nós. E os comportamentos que a gente tomou até chegar aqui. E é mais legal e libertador a gente pensar e saber que se a gente mudar o nosso comportamento, a gente pode mudar os resultados. Isso é libertador. Sem dúvida nenhuma. Tony Robbins fala que é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Exatamente. E é isso mesmo, a cada momento, a todo momento a gente está tomando alguma decisão. E são essas decisões que vão determinar, vou para cá ou vou para cá? E se você vier para cá, vai acontecer uma coisa, se você vier para cá, é outra coisa. E tem os desdobramentos, né? Então a gente está aqui hoje, neste momento, gravando essa entrevista, porque a gente tomou uma série de decisões que levou a gente a estar aqui. Exato. Então é isso, a gente tem que tomar essa decisão. Mas agora eu quero fazer algumas perguntas para você, lembrando essa coisa de comportamento e de como a gente age. Empreender não é fácil. Fácil nada né? Aquele negócio, se fosse fácil todo mundo faria, sucesso exige mais.
Você como empreendedor, você é um empreendedor bem-sucedido, Sim. mas eu imagino que nem tudo foram flores, nem sempre foi fácil. Ou da primeira vez que você falou assim, eu vou empreender, eu vou me arriscar, eu vou me jogar, eu vou investir, e já saiu dando certo, e você já virou um sucesso assim do dia para a noite? Como é que foi isso? Quem dera que se a vida fosse assim, né? Quem dera se a gente, quando a gente começasse a dar o primeiro passo, na hora que a gente está aprendendo a andar, a gente já saísse correndo na velocidade do Usain Bolt, por exemplo, né? Enfim, eu acho que todo o processo de se transformar em algo passa por você se tornar efetivamente aquilo, começando do momento onde você pouco sabe sobre o que você está fazendo, mas você vai num processo de descoberta, um processo de descoberta constante, né? Eu acho que o bacana de tudo isso é que eu acredito que mesmo no último dia das nossas vidas, a gente ainda sabe quais são os próximos níveis que a gente vai ter que aprender, né? Então no começo sempre, assim, no começo foi difícil, no começo a gente chora, a gente se arrepende, né? A gente fala, puxa vida, mas eu estava tão bem, tinha uma carreira tão promissora, crescia, não estava na zona de conforto, tal, mas por que que eu fui largar tudo para tentar empreender? E depois da gente refletir muito isso e a gente saber que tem todas essas dificuldades, a gente começa a perceber que a gente vai seguindo o caminho que o nosso coração manda. No final das contas, a gente não pode negar esse lado humano nosso. Nosso coração reina sobre a nossa mente, né? E vai ter gente que vai dizer, poxa vida, mas no mundo dos negócios o que tem que imperar é o raciocínio lógico, é a lógica. Não! Nós estamos num mundo hoje que não. Hoje a gente tem que se comunicar e se conectar de verdade com as pessoas. E a gente não vai se comunicar de verdade, a gente não vai ter tesão naquilo que a gente faz se a gente não amar o nosso propósito, se a gente não amar aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Então eu acho que todo começo é difícil, né? Assim como todo namoro, começo de namoro é difícil, você tá pisando em ovos, você não sabe se pode falar isso, você não sabe, no começo do namoro ninguém arrota, ninguém solta pum, né? É aquela situação pisando totalmente com medo das coisas, mas você no final das contas vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, né? Então eu acho que quando a gente está falando de começar a empreender, a gente está falando sobre andar sobre um caminho desconhecido, mas guiado pela luz do amor, guiado pela luz daquilo que você realmente quer deixar de legado nesse mundo. A gente vai falar um puta de um clichê aqui, que é o legado, aquela que todo mundo fala, mas no final das contas, cara, é só o nosso coração que diz isso, né? Tem aquele livro, né, Os Ensinamentos de Dom Juan, né, do Carlos Castanheda, e não é o Dom Juan de Marco, é um xamã, né, um guru lá, e ele fala que você tem que seguir, né, basicamente tem que seguir o caminho onde está o seu coração. E se você encontrar dois caminhos e um desses caminhos não tiver o seu coração, esse caminho não tem importância alguma. Então eu acho que as dificuldades do começo e mesmo depois que você tem um certo nível de sucesso, que vão aparecer novas dificuldades, às vezes até maiores do que a do começo, é através do amor que a gente tem pelo que a gente faz e pela bandeira que a gente levanta que a gente consegue vencer. Incrível, incrível você falar isso. Realmente, eu acredito nisso também. E, se não me engano, Confúcio fala que quando você encontrar um trabalho que você ama fazer, você nunca mais vai precisar trabalhar para o resto da sua vida. Exatamente. E é isso, é seguir o coração, fazer. Eu acho que não tem nada pior do que fazer alguma coisa só por dinheiro. Yeah. Você vai ser miserável. Você pode até ganhar muito dinheiro, mas no fundo você vai ser miserável.
Exato. E talvez isso seja, eu ia te fazer uma pergunta, talvez já seja essa a resposta, que é o que fazer quando bate. Primeiro você já falou sobre o medo, né? Que é um obstáculo. O medo, você vai com medo mesmo. É. E quando bate a frustração, você vai, você se empenha e o resultado não vem. Você vê que está indo e está persistindo e não vê resultado, e não vê resultado, e não vê resultado. Bate aquela frustração, aquela vontade de falar, você quer saber? Larga tudo isso aqui, eu vou voltar para minha zona de conforto, não devia ter feito nada mesmo, também tudo um erro. Como é que você lida com essa situação? Olha, a frustração, para mim, eu me permito tratar da frustração assim como eu trato, talvez até de uma perda, né? Eu acho que é importante a gente entender a frustração que a gente sente não como um momento de se envergonhar e de se colocar culpa, né? E quando a frustração vem associada da culpa e da vergonha, essa frustração ela vai paralisar o teu avanço. Quando a frustração ela é um momento em que você vai analisar, pesar as suas ações e o seu resultado e tirar lições disso. Mas se você tiver tomado pela culpa, pela vergonha, você não vai conseguir olhar de forma objetiva para as ações tomadas e para o resultado obtido e entender como que você pode fazer diferente na próxima vez. Então a frustração, para mim, ela é um momento de reflexão, ela é um momento de entender como eu posso fazer diferente, é um momento de entender como que eu posso transformar essa insatisfação que eu estou tendo por não ter atingido determinado resultado em uma melhora, em uma otimização dos processos, em trazer talvez questionamentos à minha forma habitual de pensar e trazer coisas novas para a minha mente, trazer, oxigenar com o novo, porque essa frustração ela tem uma energia que pode nos destruir se a gente ficar atrelando a culpa, a vergonha, e isso vai impactar naquilo que eu acho que é talvez a coisa mais importante que um empreendedor deve ter, que é a autoestima, né? Nós precisamos resguardar a nossa autoestima para que a gente possa acordar todo dia e matar os leões que nós temos que matar todos os dias. Então, eu trato de uma maneira mais serena, procuro me retrair um pouco, voltar e pensar, né? Voltar para o caderno ali, onde você vai desenhar, né? Sair para tomar um sorvete e deixar sedimentar aquela questão mais emocional, emocional e entender que a gente é humano, que a gente erra e que a gente, graças a Deus, a gente tem graças a qualquer entidade que a gente acredita, né, ao universo, tal, graças ao tempo, a gente tem a oportunidade de fazer de novo. E a gente pode e deve fazer melhor do que a gente fez antes. Perfeito, perfeito. E da mesma forma, eu imagino que seja da mesma forma quando você encara o fracasso. Exatamente. O fracasso, na verdade, no meu caso, assim, muitas vezes, quando a gente tem uma ideia de que, quando a gente dá a vitória ou o resultado como obtido, e a gente tem o fracasso, na verdade o fracasso é um descasamento de uma expectativa, né? Eu tenho uma expectativa e a realidade é diferente. Então eu vejo aquilo como um fracasso, aquilo geralmente traz esse sentimento de frustração, de que, poxa, eu não sou capaz, puxa vida. E é nesse momento que a gente tem que, da frustração, que a gente tem que baixar um pouco na minha visão, né, como eu faço, pelo menos eu procuro dar uma baixada um pouquinho na energia, procurar não me identificar ao resultado, e aí é uma questão importante de PNL, né? Eu não sou alguém que fracassa, né? Eu tomei atitudes e comportamentos específicos
que me levaram a resultados abaixo daquilo que eu esperava. Não é um fracasso, é uma oportunidade de aprendizado. Mas, como seres humanos, a gente vai sentir o peso, a gente vai se sentir para baixo, e cabe a nós tomar esse sentimento, aceitar esse sentimento de frustração e transformar ele numa oportunidade de internalizar, de voltar-se para dentro e aprender o que eu posso fazer diferente na próxima vez. Bacana, bacana. Muito bom. É bacana entender isso, como que é o teu modelo de mundo, né? O modelo de mundo de um empreendedor de sucesso. Você falou que existe a mentalidade do empreendedor, a mentalidade do empregado, são mundos, né? Mundos diferentes, cada um opera dentro da sua representação interna do mundo. É interessante entender isso. E como é que você vê o mundo e quais são as oportunidades que você enxerga? Porque, obviamente, o empreendedor enxerga oportunidades e as pessoas pessimistas, as pessoas outras enxergam dificuldades. Então, como é que você enxerga as oportunidades? Como é que é o teu modelo de mundo? Né? Como é que é a sua representação do mundo? Legal. Eu vejo assim, eu acredito que a gente está num momento em que a internet, ela, eu vou arriscar dizer que a grande esmagadora maioria das pessoas, eu incluído, não conseguimos mensurar o impacto que tem a internet nas nossas vidas. E a gente não consegue, talvez, mensurar o quanto que isso vai mudar ainda nos próximos anos. A internet é uma coisa muito nova. Mas o grande fato é que hoje nós temos acesso a um conhecimento, a culturas diferentes, com uma facilidade tão grande que antes nós não tínhamos, né? Antigamente, se eu quisesse saber qual que é a moeda de Singapura ou a moeda da Índia, eu tinha que correr no Atlas, né? E se eu não tivesse um Atlas em casa, eu não ia saber, né? Teria que perguntar para alguém que sabia. Hoje eu tenho a internet que pode me dar todo esse acesso. Então, eu acho que não dá para a gente não falar sobre novas oportunidades sem a gente falar sobre as oportunidades que traz essa conexão massiva de pessoas que a internet nos traz, né? Então, eu acho que nós temos muito a evoluir ainda, e eu acho que uma grande oportunidade da gente explorar negócios online, né? Os negócios online, eles se configuram como uma grande oportunidade à medida que eles são canal de marketing, canal de se relacionar com as pessoas, com seus clientes, canal de distribuição, né? E é um processo em constante evolução. Então, ali em negócios online, eu já vejo grandes oportunidades para as pessoas que estão mexendo com isso. Você vê, começam a surgir novos modelos de negócios, né? Como os e-commerces surgiram, como os negócios de e-learning, né? Como de ensino à distância. Enfim, são coisas que eu acho muito fortes, e eu acho que vale a pena se educar, buscar informação e procurar entender mais sobre os impactos disso no mundo, porque acho que é aí que vão estar os negócios que vão, as oportunidades dos novos negócios que as pessoas podem empreender, que os empreendedores vão andar e vão transitar. Um segundo ponto, eu acho que está diretamente ligado a esse movimento que a gente vê no mundo, que é um movimento onde o ser humano e as empresas, elas identificaram que é possível buscar resultados melhores, né? As empresas despertaram por isso, né? As pessoas despertaram para isso. As pessoas perceberam que se elas querem emagrecer, não é cortar doce, mas é buscar um personal trainer, é buscar um nutricionista, é buscar um coach.
Então eu vejo também no centro como uma grande oportunidade os serviços de coaching e de consultoria, né? São serviços extremamente importantes para levar pessoas e negócios a níveis maiores de resultado. Então essa é uma grande oportunidade. Eu acho que já estamos falando bastante sobre coaching. Eu acho que tem muita formação de coaching que poderia ser melhor, mas aí que tá. Quem determina se você aprende, se você se forma, é você correr atrás, né? Então aí um recado para a pessoa que está assistindo independente da escola onde você se forma como coach, invista no seu conhecimento. Vá além daquilo que você aprendeu na escola, porque você vai se preparar mais para um mercado que está crescendo e que a gente vê muita gente boa sendo formada, mas assim, e muita gente ruim sendo formada, ou gente que vai e se forma e depois não estuda, não se dedica, não pratica as sessões de coaching, e aí só falar que é coach, só falar que se formou como coach, só falar que fez um curso de marketing, agora é consultor, não adianta. Nós temos que nos especializar em gerar resultados, em ajudar pessoas e empresas a ter resultado. Então essa é uma grande oportunidade. Então eu já falei de negócios online, um segundo aí seria coaching e consultoria. O terceiro é isso que nós estamos fazendo agora, que é a educação alternativa, ou a educação de uma forma diferente como era feita há 20 anos atrás, né? Hoje é possível a gente aprender coisas através de produtos e cursos online, né? Sem sair de casa, sem pegar trânsito, sem ter que ir para uma faculdade, e a gente pode escolher o que a gente quer fazer. Eu quero estudar marketing, quero estudar liderança, tal, sem precisar seguir toda uma grade curricular, né? Então essa educação à distância está muito crescente, né? Está numa crescente e gera muitas oportunidades para todas as pessoas que desejam provocar transformações e resultado na vida dos outros. Vale lembrar que o Peter Drucker disse que, isso há 20 anos atrás, se eu não me engano, que o sistema educacional como a gente conhecia, né, iria desmoronar. E é isso que a gente começa a observar, né? Não um desmoronamento propriamente dito, mas uma convivência entre faculdades, por exemplo, que tem aulas que são presenciais e aulas que são online. E cursos e empresas inteiras que nascem 100% online. Então, acho que isso é mais uma grande tendência na minha visão. E, por último, acho que eu queria trazer uma visão que eu acho que eu gosto bastante, poderia falar sobre várias coisas, eu não sei como é que a gente está de tempo, mas uma grande oportunidade que eu vejo é relacionado a bem-estar e saúde, né? A gente está passando por um momento onde mais pessoas estão evoluindo, não somente financeiramente, mas no seu nível de consciência das coisas. Então as pessoas passam a se preocupar e a gastar o seu dinheiro cada vez mais e mais com questões relacionadas à saúde e a se sentir bem, né? A gente vê tratamentos, alimentos orgânicos, né? O próprio Carlos Wizard, que tinha o Grupo Multi, né? Que tinha a própria Wizard, People e várias outras empresas de treinamento, ele começou a usar agora, está no mundo verde, né? Vendendo comida orgânica. Então, isso mostra que um grande empresário que tem uma visão clara de para onde a gente está indo. A gente está indo para bem-estar, para as pessoas que se preocupam com isso. André, a gente tem muito mais coisas, eu não sei como é que a gente está de tempo, mas eu vejo fortemente essas tendências e acho que vale a pena a gente se educar para a gente poder aproveitar essas ondas aí, ainda que a gente tenha essa crise no ar, né? Eu conheço pessoas, e você também, nós atuamos nesse meio também de educação alternativa, né? De educação através da internet,
como o próprio Conan PNL, e a gente começa a ver resultados, né? Para a gente não tem esse problema que a gente vê as pessoas reclamando da crise, e o mais bacana de tudo é que nós estamos abertos, você, que eu sei, que é uma pessoa capacitadíssima, e eu e tantos outros colegas nossos que trabalham no mesmo mercado, estão abertos a ensinar outras pessoas a como aproveitar isso, não aproveitar no sentido de ganhar dinheiro, mas aproveitar para construir um novo negócio e impactar a vida de tantas pessoas que estão por aí precisando de gente como nós, que leva resultado, leva informação, né? Leva transformação na vida dessas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. E você tocou num assunto bacana que é a necessidade de se atualizar, de continuar aprendendo. Não basta simplesmente fez um cursinho ou fez uma faculdade ou qualquer coisa e parou por aí. Tem um dado alarmante que é a quantidade de livros que as pessoas, em média, leem após saírem da educação formal, né, do colégio, da faculdade, que é um livro, em média, um livro na vida inteira. É um negócio absurdo, quer dizer, as pessoas realmente não se atualizam. Exatamente. E quando eu era bem novo, assim, adolescente, eu gostava de uma série de livros, né, de citações e pequenos artigos, e numa das páginas desse livro falava de um artiguinho falando sobre um estudo, um levantamento da American Express Corporation, que levantou qual era o melhor investimento do mundo, desde que eles tinham dados estatísticos. E eles levantaram isso tudo, bolsa, ouro, câmbio, imóveis, o que você puder imaginar, né, commodities. E eles levantaram que o melhor investimento disparado era o investimento em você mesmo, em educação. Esse não tinha nem como contar o retorno que dava. Então, eu ainda às vezes falo assim, nossa, mas que caro, né? Fala de um curso, nossa, mas que caro, é muito caro aprender isso é muito caro, aprender aquilo é muito caro. E aí eu respondo assim, se educação é caro, experimenta a ignorância. Exatamente. Experimenta a ignorância. Exatamente. Eu parto do pressuposto, eu parto do princípio de que toda educação, né, se você tem um propósito de vida, se você sabe aonde você quer chegar, se você tem objetivos que você quer cumprir, se você tem uma família para criar, né, filhos para criar, você tem uma família para sustentar, e você é uma pessoa que vive em 2016, né, porque tem muita gente que todo mundo aqui está em 2016. Eu, você e a audiência do Conan PNL, todo mundo está em 2016. Uhum. Mas muitas pessoas estão com a mente em 1990. O que eu quero dizer com isso? Elas não estão olhando para as coisas como elas são em 2016. É como se a gente olhasse para o mundo hoje e tivesse uma visão apaixonada de que tudo é como a gente era adolescente, quando a gente era criança, e as coisas mudaram, e a gente precisa olhar de forma objetiva. E hoje não adianta ter graduação, hoje já não adianta ter MBA, hoje não adianta ter pós, né? Os profissionais mais valorizados, as pessoas mais valorizadas, são as pessoas que estão em constante evolução e que estão sempre trazendo resultados com o menor custo. Uhum. Então, isso a gente só consegue através de educação. Todos os dias, tonelada de educação, toneladas e toneladas, se a gente pudesse medir, de conhecimento é produzido. A gente precisa só saber selecionar aquilo que a gente quer e se dedicar a aprender. Por isso que eu acho a tua iniciativa do Conan PNL, uma iniciativa muito... Eu ia falar um palavrão, né? Mas eu prometi que eu vou diminuir mais. Quem vê minhas palestras sabe que eu falo palavrão o tempo inteiro. Você que me conhece na intimidade, assim, sabe que eu falo palavrão pra cacete. Então, assim, eu não vou falar, mas assim, eu acho essa iniciativa do Conan PNL do baralho, entendeu? Eu acho demais, porque você traz, cara, só as pessoas que antes da entrevista
você estava me falando que já entrevistou e que estão participando do Kona PNL, cara, a dificuldade, que eu até falei assim, cara, como você conseguiu trazer, juntar tantas pessoas boas, cara. Então a gente tem que valorizar isso. Você sabe que eu já vou ser membro do Kona PNL, não quero vender, não quero fazer porra nenhuma, não tem nada combinado, tô falando porque é verdade, você sabe disso, sacou? Então eu já vou ser membro, já guarda aí a minha assinatura aí. Legal. Cara, é fundamental que a gente se recicle, que a gente busque aprender sempre. Tem uma coisa que o Eban sempre fala, né? E o Eban é um cara formidável, é uma mente privilegiadíssima, né? E ele fala assim: eu sempre assumo que eu sei 50% de qualquer coisa. Então, por mais que ele se desenvolve, ou por menos que ele saiba algumas, por exemplo, como fazer a filha dele dormir, ou como ele sabe sobre empreendedorismo, ele assume que ele sabe 50%. Isso deixa margem para que você não se diminua e saiba que, peraí, eu não sou um zero à esquerda, eu entendo um pouco, mas eu sempre tenho muito mais a aprender. Você mantém sempre com fome, né? Como diz o Steve Jobs. Então, educação, investir em si mesmo, é a diferença entre você investir para ganhar uns trocados e você investir para construir uma riqueza que futuramente é mensurada por dinheiro, por bens, mas principalmente pela sabedoria que você tem na vida, pela forma com que você vai viver a sua vida melhor. Perfeito, perfeito. Muito bom, excelente, excelente. E, bom, para encerrar agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para nossa audiência aqui, uma mensagem especial. Se você falasse assim, olha, esquece tudo que eu falei até agora, eu quero que você se lembre disso. O que seria? Qual é a mensagem que você deixaria para as pessoas? Legal. Eu acho que um ponto importante que a gente conseguiu tocar nesse nosso bate-papo, André, é a questão da autoestima. Então, a minha mensagem para quem está vendo aqui, para quem está assistindo essa nossa entrevista, meu bate-papo com o André aqui, e que está me conhecendo, gente que já me conhece, a minha mensagem hoje é muito simples, porém é muito profunda. Você precisa primeiro resguardar a sua autoestima, resguardar que você e entender principalmente de que você não é pior do que ninguém e que você também não é melhor do que ninguém, né? Que você é uma pessoa acima de tudo normal, porém capaz de ter realizações acima do normal, capaz de provocar mudanças acima do normal. Então, mantenha a sua autoestima, né? Entenda de que você, embora você seja uma pessoa como todas as outras, e aí você se mantém humilde, você é uma pessoa que pode transformar a sua vida. Você pode transformar o seu futuro. Você pode. Ainda que tudo à sua volta pareça impossível, acredite, você pode. Basta você decidir e não ter medo de arregaçar as mangas e trabalhar. Então mantenha a sua autoestima no mais alto nível. Respeite você. Saiba que você não é perfeito, você vai cometer erros no caminho, mas ao cometer esses erros, vai lá e pede desculpa. Vai lá e assume que você errou. Mas segue em frente pelos teus princípios, por aquilo que você quer construir na sua vida e mantenha-se sempre com a crença absoluta de que você pode. E se você conseguir acreditar nisso, eu não tenho nenhuma dúvida de que você vai conseguir construir o futuro que você deseja para si. É isso aí, Andrezão. Fantástico, fantástico. Rodrigo, obrigado, muito obrigado mesmo por participar, por disponibilizar seu tempo para bater esse papo. Foi muito rico, muito proveitoso. Eu tenho certeza que as pessoas vão tirar muito proveito mesmo, vão aprender bastante e vão... É um despertar, né? Abre a mente, é interessante, muito bom. Obrigado mesmo.
Valeu, André. É um prazer todo meu. Pessoal que está assistindo o Kona PNL, cara, aproveita. Isso aqui vale ouro. Ter uma oportunidade de assistir e de participar, então, nem digo. Obrigado por me receber aí na sua casa, no seu computador, no seu smartphone. André, tamo junto. Obrigado. Foi um prazer ter contribuído para que esse congresso seja mais um sucesso. Legal. Valeu. Valeu, pessoal.